Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 14 de dezembro, é aniversário das cidades de Juti, em Mato Grosso do Sul, Riacho Frio, no Piauí, Três Rios, no Rio de Janeiro e Toledo, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. No Paraná são muitas, inclusive. Hoje que é o dia da ópera e o dia do Ministério Público. Parabéns aí ao pessoal do Ministério Público, todo o nosso apoio. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvia. Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lacombe. Lacombe, deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço pro Dr. Leonardo, oncologista lá de Valinhos, e para a Andréia, que essa hora está correndo ouvindo a gente. É a potência dessa nossa audiência multiplataforma. Isso, a gente está ao vivo aí no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Então, se liga no Opinião no Ar. Vamos dar bom dia também para o Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. E é isso, acompanhe a Opinião no Ar aqui com a gente pela TV, também pelo YouTube, redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, nosso Instagram oficial. O endereço é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos ao nosso assunto de hoje. O setor de bares e restaurantes estava contratando, voltava a ter receita, mas às vésperas do Natal e do Ano Novo, governantes criam novas restrições ao funcionamento. Será que o combate à Covid precisa disso? Não falta ciência, não faltam critérios nas decisões de governantes por todo o Brasil? O que dizem as leis? Aqui no estúdio estão o neurocirurgião Paulo Porto de Melo, mais uma vez com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Constantino, bom dia. Também Satisfação estar aqui. Opa, muito bom ter o senhor de volta. Sempre bem-vindo. Olha, o professor de Direito Constitucional e assessor jurídico do Ministério Público Federal de São Paulo. Dia do Ministério Público hoje também está aqui com a gente. Erival Oliveira, doutor, muitíssimo obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. E pelo telão, a gente vai conversar mais uma vez, com Paulo Solmuti Júnior, presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Hoje pelo telão, outro dia estava aqui com a gente na bancada. Solmuti, bom dia. Bom dia, Lacombe, Amanda e Silvio. Rodrigo, prazer estar com vocês aqui. E a gente vai agora à redação do Rede TV News, ver as principais notícias do dia. Os Estados Unidos devem começar hoje a vacinação contra a Covid-19. Quem tem as informações é o repórter Giovanni César. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lacombe, e a todos os que acompanham o Opinião no Ar. A primeira leva de vacinas será destinada a 145 localidades nos Estados Unidos. O imunizante autorizado pela agência reguladora do país é o da Pfizer, desenvolvido em conjunto com a BioNTech. A expectativa é que até quarta-feira todos os 636 postos de entrega, incluindo territórios americanos, recebam as vacinas. Essa é a primeira fase da operação criada para acelerar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid. A meta é imunizar até o fim de dezembro 40 milhões de pessoas. Já são mais de 220 mil mortos e 16 milhões de infectados pela doença. Mais notícias você acompanha no Rede TV News às 7h30 da noite ou no nosso portal da Rede TV. Um bom dia a todos. A nossa discussão tem três frentes aqui, Combate à Covid-19, o lado legal disso, o que é realmente dentro da lei nesse combate. Vamos analisar um pouco as decisões de governadores e prefeitos em relação, por exemplo, à restrição ao funcionamento de bares e restaurantes. Vamos falar um pouquinho de vacina, de tratamento, E vamos conversar, então, começar a nossa conversa aqui com Paulo Solmuti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que esteve com a gente aqui outro dia, trouxe dados que nos deixaram muito impressionados e muito tristes, de empresários desse setor de bares e restaurantes que se mataram, porque os seus negócios quebraram, não puderam funcionar. E o Paulo citou de cabeça aqui alguns casos que nos deixaram realmente muito abalados. Solmuti, eu estava vendo hoje que o setor de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, especificamente, em outubro, teve uma criação recorde de empregos, A gente esperava que, neste momento, esse setor voltasse realmente a ter receita, voltasse a crescer, mas a gente agora se depara com isso, com novas restrições. Aí tem a tal da lei seca,
em Belo Horizonte, que a Justiça proibiu, depois liberou de novo, essa guerra de liminares aí na Justiça. Aqui em São Paulo, bebida alcoólica só até às 8 da noite, depois disso não pode mais. Qual é a situação do setor neste momento? Qual é a perspectiva para vocês? Olá, Cláudio, você bem colocou. Vimos retomando as atividades, né, lentamente, ainda que melhor do que esperávamos. Essa retomada no Brasil ela não é equilibrada, né? Nós temos regiões melhores, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste sofrendo muito. São Paulo é o pior lugar em termos de retomada. Temos 65% das empresas fazendo prejuízo contra uma média no país de 53%. Ou seja, íamos melhorando, ainda que sofrendo e fazendo prejuízo. E, de repente, vem as campanhas eleitorais que, com mais de 500 mil candidaturas, levaram pelo menos 10 milhões de pessoas por 45 dias a circular por todo o país fazendo política, sem máscara, muitas vezes, alguns comemorando, prefeitos eleitos fazendo festas, e a coisa toda foi creditada aos bares e restaurantes. Agora estamos aí vivendo essa incerteza dos dias de hoje. Cada administrador público toma para si uma regra, né? O que a gente fica impressionado é como um agente público pode, por mera opinião pessoal, tomar decisões tão graves que limitam, inclusive, um direito constitucional, que é o livre exercício da atividade. Acho que vamos vivendo dias muito desafiadores, não só para a economia, mas para a democracia, porque a instabilidade que esse momento nos gera é enorme. A falta de critérios citada pelo Solmuth, por exemplo, passa aqui por São Paulo, quando o governador João Dória diz que para ninguém se reunir com família no Natal, mas libera os presos a partir do dia 22 de dezembro para as saidinhas de Natal. Os presos também não vão poder se reunir com as famílias, eles vão para onde, né? Tá situação complicada. Exatamente. Vamos lá, como você falou, são diferentes pontos, né, hoje aqui na nossa bancada, na nossa conversa. Eu queria fazer então uma pergunta para o doutor Elival Oliveira, que é professor de Direito Constitucional. Também, se mais alguém aqui quiser comentar, evidentemente. Ontem à noite, no domingo, estranhamente agora, as decisões do Supremo Tribunal Federal ocorrem no domingo à noite, né? Mas vamos lá, o ministro Ricardo Lewandowski determinou 48 horas como prazo para que o Ministério da Saúde, para que o governo federal determine o dia, a data exata do início da vacinação contra a coronavírus. Doutor, a minha pergunta é muito clara. Como é que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer isso se a gente ainda não tem a vacina? Muito bem. O judiciário é um processo de ofício, então alguém acionou, entrou com uma ação judicial, provavelmente partido de oposição, pode ser no caso uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou a depender do caso uma ação direta de inconstitucionalidade, a depender do texto que foi questionado, e ele, uma vez como titular, como ministro relator, pode dar andamento no processo já iniciado. Já existem ações judiciais sobre o tema vacinação. Você tem razão quando você fala que como é que vai viabilizar um plano se nem vacina aprovada existe. Ele pode determinar, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, fazendo a defesa da União, pode entrar com embargos declaratórios, pode recorrer com um agravo interno para o plenário, para a turma, mas uma vez que ele começou, ele pode dar andamento. A AGU deve interpelar, questionando ou até fornecendo as informações em tese necessárias, com um prazo até mais amplo para fins de início da vacinação. Mas, novamente, nem na China a Coronavac foi liberada e começou a produção aqui no Instituto Butantan. Em tese, como é que eu posso começar a produzir um produto que não foi liberado nem no país de origem? Isso seria crime de responsabilidade? Poderia começar um processo de impedimento contra o governador na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Em tese, sim. Por que não? Agora, se existe a vacinação liberada em outros países, é o artigo 3º da lei da Covid, que em tese autoriza, vou até pedir vênia e vou ler para vocês. É possível a requisição de bens particulares, o pessoal falou da requisição de vacinas, em tese a lei é o artigo 3º, lá no inciso, inciso 7º, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Nem depende de medida provisória, já existe uma legislação podendo requisitar os bens. Não seria por MP, por lei aprovada pelo Congresso, a MP que foi convertida em lei. E o outro tema interessante com relação ao tópico das vacinas é o inciso 8º, que diz lá,
autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que registrado, pelo menos, etc. Então, nós temos, em tese, autorização legal para movimentar o sistema de vacinação, só que tem que ter uma cautela e ele, como magistrado, ele pode determinar. Me mostre o plano. É uma norma programática que, se não for cumprida, em tese, vai autorizar o quê? Não tem uma medida constritiva. Ele pode determinar, mas não há uma medida constritiva. Apresentei o plano é esse, mas esse plano pode estar sujeito a várias intercorrências. Produto que não está liberado, a questão da ausência de seringas e assim por diante. O plano pode ser apresentado, mas se ele não for cumprido, não tem como ele ser responsabilizado. Chama a atenção, desculpa a interrupção, o que chama a atenção, eu gostaria de frisar isso, é que nós não temos uma vacina aprovada pela agência reguladora de direito, que é quem tem que autorizar essa vacina. Como é que... É um ativismo judiciário tamanho, porque o Supremo Tribunal Federal quer ser protagonista o tempo inteiro, e aí se coloca num papel de dizer, olha, não, me diga qual é a data para começar a vacinar, mas não tem a vacina. Concordo com você. Nada impede que o presidente Supremo possa levar esse caso ao plenário. Seria o mais correto para evitar esses dados, essas ações, vamos dizer assim, contraditórias, né? Você bem disse, não tem como eu fazer um plano de uma vacina que não existe. Agora... Concordo com você, mas você pede para o juiz, ele vai decidir. Da decisão cabe recurso, né? Que é o agravo interno ou agravo regimental para o plenário. Agora, doutor Paulo, seguindo nessa mesma toada, né? A gente sabe que o Reino Unido começou a vacinação, vai fazer uma semana amanhã. Hoje, a primeira vacina da Pfizer também foi aplicada no estado de Nova York, numa enfermeira chamada Sandra Lindsay. O México tem um plano de vacina para começar a vacinar esse mês ainda. Quer dizer, vários países já vão fazendo os seus planos. Então, essa decisão política, lógico que depende da autorização da Anvisa. Mas fazendo essa ressalva, o que seria viável para o governo federal definir como prazo para começar a vacinação, claro, feita essa ressalva de que a Anvisa aprove a segurança e eficácia. E lembrando que essa mesma MP dispõe, a medida provisória dispõe que a Anvisa pode fazer isso 72 horas depois de algumas agências de vigilância sanitária, como a da Europa, dos Estados Unidos, aprovarem um imunizante. Isso já aconteceu no caso da Pfizer, por exemplo. Eu acho que existe uma certa falta de clareza. Não vou me meter no aspecto jurídico em si. Mas se você vai desenvolver um plano para alguma coisa, essa alguma coisa precisa ser estabelecida. Então, nós temos 4 candidatos principais à vacina para serem empregados aqui no Brasil. Então, o ministro Lewandowski, ele se refere a um plano para aplicação de qual dessas vacinas? Aí é o governo que define, né? Não, então, mas veja, como são vacinas distintas, a logística envolvida ela é completamente diferente. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer, ela precisa ser armazenada a menos 70 graus. Já foi declarado pelo Ministério da Saúde que o país não possui infraestrutura suficiente para isso e a Pfizer ela se ofereceu para ajudar com isso. As caixas com gelo seco, né? Gelo seco, enfim, toda uma infraestrutura. Forma de armazenar e transportar. Mas, de qualquer forma, isso é alguma coisa que ainda não existe no país. Então, nós teremos que esperar a Pfizer trazer isso para cá. Quanto tempo isso leva? Um dia, uma semana, um mês? Não sei, pergunta para a Pfizer. Bom, mas agora, o governo estabelece isso com a Pfizer, não? Não necessariamente. Quantas caixas eu vou precisar? O governo vai informar a Pfizer, olha, então eu preciso de 5 mil caixas. A Pfizer tem as 5 mil caixas para pronta entrega? Ela vai trazer isso em um avião, 2 aviões, 10 aviões, uma vez por semana, 2 vezes por semana? Então, são muitos aspectos. Qual é o intervalo entre a primeira dose e a segunda? Isso, são muitos aspectos. Agora, perceba, isso é um plano, ok? Isso pode ser planejado. Agora, se eu for para a vacina chinesa, por exemplo, o planejamento é completamente distinto. É até mais fácil, Por quê? Ela é fabricada no Brasil, a gente já tem uma parte dos insumos, o armazenamento utiliza a rede de frios que o Ministério já dispõe. Então, eu acho que para o juiz ter uma resposta adequada e satisfatória, ele precisa tipificar melhor o objeto do que ele está querendo saber. Quer dizer, o plano de vacinação de qual vacina? Ou ele quer 4 planos, um para cada vacina? Porque são planos totalmente diversos, totalmente diferentes. Passando a bola, então, para o Rodrigo Constantino, que entra aqui na conversa. Consta.
Pois é, eu tenho dúvidas, além dessas todas que já foram trazidas aqui pelo Dr. Paulo também, eu tenho dúvidas, é o seguinte, os governos, né, estaduais, no caso, por exemplo, eles têm o direito, né, a lei permite, por exemplo, aplicar sanções, e que tipo de sanções poderiam ser aplicadas a quem se recusar a tomar vacina? Pesquisas têm mostrado que cresce o número de pessoas desconfiadas. Queria trazer para o assunto também que o fato de que o Butantan atrasou, né, a entrega das pesquisas, do resultado das pesquisas, isso gerou mais dúvidas, mais incertezas em relação à eficácia dessa vacina, o que de fato pode estar acontecendo aí. E sobre a questão da economia, para o Paulo também, né, perguntar quais setores estão os mais afetados, porque bar e restaurante a gente sabe que estão aí sofrendo muito, e São Paulo, como ele já apontou, está pior do que o resto do país. Mas eu tenho tido, por exemplo, demandas de gente que representa setores de buffet, que está 100% parado, né? Zero de receita. Então, como é que está a questão da economia? Quais são os piores setores? Queria entender um pouco melhor isso também. Bom, começamos então pelo Somuth. Por favor, Somuth. Bom, Rodrigo, você tem razão. O setor de bares e restaurantes está muito afetado, mas tem setores ainda mais afetados. São parte do setor de alimentação fora do lar. A questão dos bufês, além de estarem com todas as festas paradas, festa não é uma coisa que você programa da noite para o dia. A partir do momento que elas forem liberadas, você vai lá, o cliente negocia, contrata, tem que olhar uma série de fornecedores, ou seja, nós precisaríamos, no mínimo, definir os critérios a partir dos quais essa retomada seja possível. A questão dos shows é uma coisa também absurda. Você imagina, nós lá em Belo Horizonte, nós tivemos uma situação que liberou shows até 600 pessoas e proibiu batizado de 20 pessoas e 30 pessoas. Então, nós vamos viver num ambiente tão errático em que uma coisa que todo mundo sabe, na administração pública, deveria também ser conhecido, o empresário precisa de previsibilidade mínima. Então, é o seguinte, quando você alerta, olha, se o indicador for nesta direção, você sabe que as coisas podem acontecer positivo ou negativamente. Infelizmente, esses setores estão vivendo dramas da incerteza, não é da incerteza, da ausência de qualquer luz em torno do que eles podem fazer. E aí, isso vai se agravando para o turismo como um todo, uma atividade que depende muito dessa questão. E outras questões importantes vão vir para a mesa na economia, Rodrigo. Você sabe que esse mês encerra o plano de ajuda do governo para a manutenção dos salários, para a suspensão dos contratos. Ele foi feito na medida provisória 936, que virou a Lei 14020. Só que ela encerra agora em dezembro com um detalhe. Aqueles que usaram a suspensão do contrato ou mesmo a redução têm a obrigação de manter os empregos pelo mesmo número de meses que você usou. Veja só, se você usou isso por 6 meses, 8 meses, você vai ter que manter um buffet, um próprio restaurante, por mais 8 meses, como se você está sendo impedido de abrir portas. E o governo federal, nesse aspecto, parece que não é com ele. Inclusive, fiquei muito decepcionado porque nós estamos devolvendo parte dos 51 bilhões de reais que foram alocados pelo Congresso para ajuda de salários, para ajuda. Nós devíamos ter, de uma maneira muito séria, e ainda dá tempo, uma medida provisória prorrogando os efeitos da medida 14020 para evitar essa destruição em massa de empresas e empregos que estamos vivendo. Doutor Paulo, vou começar pelo senhor, depois o doutor Erival pode falar um pouquinho da base legal para tudo isso, mas vamos lá. Que critérios nós temos, ou a falta deles, ou que ciência está envolvida em toque de recolher, lei seca, restrição de funcionamento, restrição de horário de funcionamento de alguns setores e extensão, né, ampliação em outros? E o que a gente vai encontrar de critérios, de prova científica, de ciência nessa história toda? Olha, Lacombe, eu acho que a gente precisa se ater a princípios científicos, né, que possam ser validados independente aí da matiz ideológica. E do ponto de vista científico, nenhuma dessas medidas ela se sustenta. Eu não posso admitir, por exemplo, que o indivíduo, ele sentado num restaurante, o coronavírus olhe no relógio e fale, opa, passou das 8, agora ninguém pode beber, agora eu vou pegar o pessoal. Ou que depois das 10 fale, não, agora começou meu turno de funcionamento. Não tem cabimento isso, não é? O que eu acho que está na raiz do problema e que traz esse aumento, esse novo aumento de casos registrados, são duas coisas primordiais. A primeira delas é festas clandestinas.
Então, muitas pessoas se aglomerando em ambientes que não foram projetados para isso. Então, você coloca 3 mil pessoas num galpão, sem ventilação, com bebida à vontade, sem máscara, obviamente, não precisa ser um gênio para concluir que o número vai aumentar. Não é no restaurante. Você precisa coibir este tipo de situação. E não o camarada que está ali no restaurante jantando com uma mesa distante 2 metros da outra, geralmente com uma pessoa com a qual ele já convive, salvo algumas exceções, né? E está ali, o empresário investiu recursos para desodorizar, para desinfectar o ambiente. Tem restaurantes que têm geradores de ozônio, de luz ultravioleta C, que os garçons estão todos com face shield. Puxa vida, além do cara estar com a receita menor, ele investiu, ou seja, ele fez a parte dele de responsabilidade social e agora a gente ainda quer colocar mais uma sobrecarga em cima dele? Absurdo, não é? Aumento de horário de funcionamento. É isto que deveria acontecer. A exemplo do que fez o governador de São Paulo recentemente com os shopping centers, ampliando o horário de funcionamento, que se amplie o dos restaurantes e bares. Olha, nós vamos ficar abertos ao invés de até às 10 horas para consumo local, até 1 da manhã. Só que nós vamos aceitar X reservas por horário. E acabou, você pega aquele mesmo quantitativo de pessoas que estavam querendo ir ao tal restaurante e dilui isso num horário de funcionamento maior. Isso é questão lógica, não precisa ser médico, advogado, nada. É só pensar, só ter 2 neurônios. Doutor Erival, sobre a base legal para tudo isso, o senhor pode falar um pouquinho da questão da vacinação obrigatória, né? Bom, não deveria ser. E a questão, por exemplo, a briga judicial em Belo Horizonte. Vai lá um juiz, o prefeito baixa lá a lei seca, vai um juiz e diz que não tem lei seca nenhuma, vem outro, diz que tem lei seca. O que diz a lei? A gente pode ter tudo isso, segundo a lei, toque de recolher, lei seca, isso está dentro da lei e vacinação obrigatória. Vamos tentar englobar isso tudo. De acordo com o Supremo, poderia, né? Na Constituição, essa situação de restrição da liberdade de locomoção, como toque de recolher, lockdown, etc., na Constituição só poderia ser decretado pelo presidente da República, com fundamento no artigo 139, no estado de sítio. Então, o presidente pediria autorização ao Congresso, queria autorizar, ele decretaria por um certo período, não mais de 30 dias a cada vez. É o texto da Constituição. O Supremo Tribunal Federal inovou mais uma vez. E aquilo que seria do presidente da União passou para os estados e para os municípios, o que é um absurdo. Você restringir de ir e vir das pessoas com base em um ato, uma portaria de um prefeito ou de um governador. Então, esse é o primeiro absurdo. Tecnicamente não poderia, mas o Supremo, as 11 ilhas se juntaram, o presidente não é o mais adequado, então vamos deixar os governadores tomarem conta dessa situação, o que é um absurdo. Segundo ponto, com relação à legislação, mexer com direito civil, contratos, direito de trabalho é da União, é competência privativa, é o artigo 22, inciso 1º. Mais uma vez, o Supremo inovou. Haveria necessidade de uma lei complementar autorizando os estados a legislar sobre tal tema. Absurdo. O Supremo, mais uma vez, nesse ativismo judicial absurdo, legisla autorizando que os estados e os municípios estabeleçam toque de recolher, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, salvo engano, Paraná e os municípios também, com relação à restrição de tomar alguma coisa ou de permanecer em algum local. Claramente é inconstitucional. Só que quem determinou foi o Supremo. Vou recorrer para quem? Para o próprio Supremo? Para Deus? Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Temos uma situação absurda do ponto de vista constitucional. Novamente, do ponto de vista constitucional, quem poderia determinar essa restrição de locomoção e horário seria o presidente no estado de sítio. O Supremo inovou e avançou, deliberou que os estados e municípios poderiam. Então você tira o peso da União e passa para os estados e municípios. A questão da vacinação. O doutor disse bem, tem que ter um plano nacional de vacinação, não pode ter um plano regional e estadual. É um absurdo, está errado. O Supremo deve ser acionado. E aí tanto os partidos de oposição quanto de apoio ao governo podem ingressar, por exemplo, a depender da situação, como a ADI, como a DPF, no Supremo. Para dizer, Supremo, então me diga, quem é que tem razão? Com relação às pessoas que foram limitadas, os comerciantes, eles podem se socorrer, impetrando o mandado de segurança, direito líquido e certo, ao trabalho, o juiz defere, vão recorrer, sobe para o tribunal que pode manter ou não. Dali pode subir ainda, através de um recurso especial para o STJ ou um recurso extraordinário. Palavra final de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então vivemos um caos jurídico. É um caos e quem manda ultimamente é o Supremo Tribunal Federal, que por uma questão política
dizem que o presidente não é o mais adequado, porque ele é negacionista, ele não é. Quem tem razão são os governadores. Em tese, você não vê críticas aos 26 governadores dos estados, nem do DF, nem aos prefeitos. A crítica maior é a quem? Ao presidente da República. A ausência, não. Podem questionar o presidente, mas a MP que virou lei é a MP do presidente. Mas, Erival, isso é baseado no princípio federativo, quer dizer, os estados e municípios, eles não têm, porque, na verdade, foi isso que o Supremo disse, eles têm a competência de avaliar se na sua respectiva cidade, no seu estado, na sua região, é preciso impor medidas de restrição de circulação, como fizeram na primeira onda, por exemplo, como alguns fazem agora na segunda onda, no repique da pandemia. Quer dizer, essa competência, esse princípio federativo que o Supremo, na verdade, julgou, interpretou a Constituição, não é correto? Quer dizer, não que a União não tenha responsabilidade, ela tem, foi isso que o Supremo disse. Mas a União, naquele momento, não queria impor nenhuma regra de restrição. Saúde todo mundo tem que tratar, é competência comum da União, dos estados, DF e município, como também a questão do meio ambiente. Na Constituição, quando foi feita a distribuição de competência, interesse local é do município, artigo 30, inciso 1º, né? Regional dos estados, nacional do nosso país. Nós temos 5.570 municípios. Tem município que não tem uma renda própria. Aliás, um projeto bom para melhorar o país, diminuir metade dos municípios, ou 40%, porque é um dado. Esse é difícil de passar, mas doutor. Se é para o interesse Temos que acreditar que vai passar, Se é para o interesse do Brasil... Muitos, doutor, vivem do FPM, do Fundo de Participação. Vou chegar maioria, acho que uma metade. Não tem receita. Vou chegar nesse ponto. Estudos governamentais entendem que 40% dos municípios não deveriam existir, porque o que eles arrecadam não paga a metade do movimento de arrecadação e gasto, não paga a metade, para melhorar o país. Mas isso aí não se discute, não interessa isso. Poderia ter uma contribuição especial e provisória para todo mundo pagar e melhorar e ajudar essas 60 milhões de pessoas que estavam escondidas no nosso país. Mas não é no interesse nosso. Vamos lá polemizar. 5.570 municípios, muitos deles na região norte e nordeste, quem chega para dar o primeiro apoio primário de saúde são as Forças Armadas, que tanto o pessoal desce o sarrafo. Eles não têm condição. Investigo, repasse de verba para a saúde. Se fossem menores, a menor quantidade de municípios, a gente teria um controle da CGU e do TCU. Bilhões vão para a saúde e educação. Não falta dinheiro para a saúde e educação no Brasil. Ele é mal gerido. Só lembrar dos hospitais de campanha. Então, local do município, mas muitos não têm condição de andar pelas próprias pernas. Depende grande parte de repasse de verba federal. Inclusive, essa questão do Fundeb, que agora vai para instituições privadas, o que é outro absurdo. Tudo bem, mas eles sabem avaliar a realidade local, né? Local, quando e se tiver estrutura. Muitas vezes eles não têm estrutura. Regional dos estados. Tem estados que dependem também de repasse de verba. A arrecadação deles é pífia. É só olhar alguns estados que não conseguiam pagar o 13º de 2, 3 anos atrás. Então, do ponto de vista da Constituição, local do município, mas muitos não têm condição nenhuma de gerir a área da saúde, repassa a verba para construir a UBS, mas não tem dinheiro para contratar enfermeiro, médico, manter a estrutura funcionando. Não tem como. Então, o município deveria interesse local, mas não tem. Os estados, alguns deles estão quebrados também, não tem condição. Quem tem que gerir tudo isso no final? A União, que não é perfeita. O sistema federal nosso não é perfeito, mas não dá para você fechar os olhos e entender que é só da União, ou só dos estados, ou só dos municípios. Aí, como foi dito na sexta-feira aqui, temos que nos unir para enfrentar esta pandemia com bom senso e sem... Mas é que faltou uma coordenação nacional, que o Supremo falou é que todos têm responsabilidade, mas os estados e municípios têm prerrogativa de impor medidas. Mas nesse ponto, Amanda, a culpa é do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque ao invés de passar para os estados e municípios, parou, vamos fazer audiências públicas e vamos conversar. Ministro da Saúde aqui comigo, secretário de Saúde aqui comigo, o plano é esse, é para o bem do país. Principais capitais, vamos se reunir. Foi feito isso? Não, passa mas moleque. Mas cabe ao Supremo não, fazer isso, não ao governo federal? Caberia nesse isso? ponto, se ele está já agindo com ativismo judicial, por que não realizar, participar desse plano nacional? E se houvesse uma coordenação nacional, o doutor Paulo Porto pode falar disso daqui a pouquinho, vou passar a palavra agora ao Silvio Navarro, a gente teria o quê? Tratamento precoce, né? O isolamento vertical dos grupos de risco, porque essa era a ideia da União. Isso foi descartado. Silvio. Pois é, agora por falar em união, por falar... e não é nem união, né? É a união também, né? Quando a gente se refere à figura da União Federativa. Tem alguns gestores estaduais, por exemplo, que decidiram que não vai ter Natal no Brasil. Papai Noel está lá no grupo de risco, o doutor Paulo Porto está velhinho, né? Não pode, tem que manter o isolamento. Mas o que de fato há, do ponto de vista da ciência,
nesse repique, nessa segunda onda? Se é que dá para falar em segunda onda. Silvio, eu coloco essa expressão um pouco em xeque, né? Eu não acho que exista uma segunda onda, eu acho que existe um grande reservatório de pessoas que não haviam se exposto, que tinham tido a condição econômica de ficar isoladas e que agora estão se expondo até de forma indevida com essas famosas baladas clandestinas que acontecem de norte a sul no nosso país. Em relação à falta de coordenação nacional, eu não creio que isso seja muito fidedigno. Eu acho que pode não ter havido a coordenação no espectro, na intensidade que a Amanda gostaria de ter visto, que eu gostaria de ter visto, mas existe sim uma coordenação nacional trabalhando de uma forma silenciosa, como as Forças Armadas sempre fazem. Eu não me lembro exatamente o número da lei, o doutor pode nos ajudar aqui, ou da medida, mas isso, se vocês forem remontar lá atrás, foram ativados centros de operação conjunta, inclusive aqui em São Paulo existe, se chama Comando de Operações Conjuntas em Saúde do Comando Militar do Sudeste, aonde as 3 Forças Armadas se reúnem para auxiliar Estado, município e governo federal em questões logísticas. Então, as Forças Armadas não estão envolvidas no atendimento à população, mas a logística, seja por meio de transporte, de segurança, de planejamento, é provida pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas, salvo engano, ainda são órgão federal, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você restringir as pessoas. A gente comentou da outra vez aqui que existe um estudo canadense mostrando que o lockdown, ao menos a forma que foi implementada no Brasil e está sendo implementado de novo em alguns estados, ele é mais danoso em termos de vidas perdidas do que a gente teria perdido somente se deixasse o coronavírus solto. Tá? Doutor, o senhor está defendendo que não tenha restrição nenhuma? Não, mas que isso seja feito de forma inteligente. Com parcimônia, né? Com parcimônia, então isolando os grupos de risco. E uma coisa que eu acho muito curiosa, sabe, Silvio, eu gostaria de até colocar isso também para o Constantino Lacombe. Claro. É muito interessante, né? No passado recente aqui no Brasil, muito se falou de golpe, que as Forças Armadas dariam um golpe, que o risco de golpe, não sei o quê, etc. e tal. E eu acho muito curioso que a gente tenha hoje um general à frente do Ministério da Saúde defendendo o livre-arbítrio das pessoas. E a gente tem um representante eleito defendendo que as pessoas não podem sair, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Onde está o golpe? Consta. O golpe está em certos governadores e em conluio também com esse Supremo Tribunal Federal ativista, né? É curioso que nós temos hoje no nosso programa um representante de cada uma das ondas que eu chamei desde o começo. A primeira onda foi a onda da saúde, né? A vida, só isso importa, esquece o resto, aquela demagogia toda, né? Aí temos o doutor Paulo representando. Aí depois, a segunda onda veio a preocupação econômica, com o outro Paulo aí representando, né? Vidas se perdendo, como ele colocou pra gente, negócios indo à bancarrota, isso é falta de comida na mesa da família e por aí vai. Ou seja, é vida também, mas foi ignorado pelos demagogos autoritários que hoje tomam medidas arbitrárias. E, por fim, temos a terceira onda que está começando a ganhar peso, na minha opinião, que é a onda da liberdade. Que as pessoas vão começar a questionar, vem cá, por conta dessa pandemia, de uma histeria ou não, de um pânico infundado ou não, nós vamos permitir que certas figuras eleitas banquem o déspota esclarecido e comece a ignorar a própria lei? Quer dizer, essa questão de toque de recolher é muito clara na lei brasileira. Nós estamos permitindo governadores bancando ali o Napoleão, né? Isso é um negócio que está começando a incomodar cada vez mais gente. As pessoas estão perdendo a paciência, acho que com razão, né? Então eu devolvo para os respectivos o que pode ser feito, né? Porque, na minha opinião, estamos nessa terceira onda agora. Vamos começar pelo Somut. Somut, de que maneira a sua associação, o setor de bares e restaurantes, está enfrentando tudo isso juridicamente? Olá, como vocês acompanham de perto, e a Brasil é protagonista da discussão desses temas desde o primeiro momento. Nós discutimos isso publicamente, discutimos isso na Justiça, obtivemos ganho em primeira instância, inclusive assegurando que o prefeito não teria condições de tomar essa decisão. Por razões de momento, nós preferimos fazer um acordo com o prefeito Calil, ao invés de levar isso para cima, porque seria até muito importante pacificar isso, pelo menos no futuro próximo, para que
nação não possa de novo conviver com tanto desmando, né? Agora, o que falta é muito mais do que isso, né? Além de ter, Amanda, é importante destacar a falta de coordenação que o Supremo acabou legitimando, permitiu que prefeitos e governadores adotassem critérios absolutamente diferentes para tomar medidas. Um acha que o álcool é ruim, o outro acha, por exemplo, em São Paulo, o inverso do que o mundo inteiro achou, que usar as calçadas é ruim. O outro acha que o horário tem que ser estendido para evitar aglomeração. O terceiro já acha que ele tem que ser reduzido para evitar aglomeração. Então, essa ausência de critérios que poderia e deveria sim ser coordenada a nível federal passou para a mão de diversos, e ainda num ambiente de disputa eleitoral municipal. Então, aí foi pior ainda, porque tem municípios que falaram, eu não faço nada, tem municípios que inventaram a roda de novo. Então, esse ambiente ele é o mais danoso, para o meu ver, sob o ponto de vista da cidadania, dos riscos que ele representa para a normalidade constitucional, mas também para a vida. Nós temos hoje, Lacombe e doutor Paulo, profissionais garçons que estão há 8, 10 meses sem conseguir pagar a pensão alimentícia para os seus filhos. Então, assim, isso não provoca um caos maior ainda? Com certeza provoca, e a gente vai ter um problema de arrecadação de impostos. Obviamente que a economia ela tá, né, perdeu o aquecimento, ela está mal, né, uma derrocada econômica total. A arrecadação de impostos vai lá embaixo, tenho falado sempre disso. Falam do colapso no sistema público de saúde. Quando que nós não estivemos perto desse colapso? Sempre estivemos. E agora, com essa economia derrotada dessa maneira, sem recursos públicos, sem arrecadação de impostos, a gente pode ter um agravamento desse quadro, quer dizer, falta investimento. Então, as pessoas olham para um lado, mas esquecem do outro. Tem que ter uma solução equilibrada. E a minha informação que me chegou aqui é que a Brasel, a seção de São Paulo, entra hoje com uma ação contra o governador do estado, João Dória Júnior, doutor Erival. É possível, não tenha dúvida. Qualquer cidadão pode dar início ao processo de impedimento de um governante. Na esfera federal, qualquer cidadão pode representar para o Rodrigo Maia. Essa é a pergunta do Jeová, viu, Lacombe, doutor? O Jeová Danadil mandou essa pergunta aqui pelo YouTube para a gente. Inclusive, se o Ministério Público também não poderia entrar com... Processo de impedimento ou impeachment, qualquer cidadão pode. Quem derrubou a Dilma foi a Janaína Pascoal, fez a petição. E a lei 1079, artigo 14 para diante, faz a petição, assina, reconhece e firma documentos autenticados, protocola na presidência da Câmara dos Deputados, que faz um juízo de admissibilidade ou não. Da mesma forma, é possível fazer para os presidentes das Assembleias Legislativas contra os atos abusivos dos governadores de Estado. A Brasel, por enquanto, está querendo, né, acabar com essa história de lei seca, de não pode servir bebida alcoólica depois das 8, restrição de horário de funcionamento. Por enquanto. São dois fundamentos possíveis que ela pode se valer, duas ações possíveis, a depender do caso, uma ação civil pública, ou a depender uma liminar e um mandado de segurança, afirmando que é direito líquido e certo o exercício do trabalho previsto na Constituição, etc. Ou uma ação civil pública. Depende do aval jurídico ou das provas que ele ali encontra. O juiz singular, vara da Fazenda Pública, pode deferir a liminar, da decisão pode caber recurso para o tribunal, TJ, daí pode subir para o STJ ou para o STF. Então, saída jurídica existe. Com relação ao tempo de horário de funcionamento do estabelecimento comercial, quem detém a competência de acordo com a Constituição e o Supremo é o município. É uma questão lógica, penso eu. Quanto mais tempo aberto, menor quantidade de pessoas aglomeradas. E a questão de ver a temperatura, o uso de máscara, não tem por que quebrar o comerciante. O comerciante se sentir ofendido ou que entender que há um abuso do governador ou do presidente ou quem quer que seja, pode também fazer um digidenúncia ao Ministério Público. Digidenúncia / MPF ou MP do Estado. Então ele vai relatar o absurdo ou a situação que ele entende que é ilegal cometida pelo governante. Então qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público. Questão de impedimento, qualquer cidadão pode acionar. No caso, o presidente da República seria o presidente da Câmara dos Deputados. O governador seria o presidente da Assembleia Legislativa. E os prefeitos também são sujeitos ao impedimento com petição ao presidente da Câmara Municipal.
Orival, mas a gente tem um arcabouço jurídico também. Por exemplo, você tem MP da Covid, né, que permite... Não é mais MP, é uma lei isolamento de federal. quarentenas, o Supremo Tribunal Federal, que permite que estados e municípios decretem as suas respectivas legislações. Acho que muitas vezes a gente fala do Brasil como se estivesse sozinho no mundo, e a gente se esquece que muitos outros países, inclusive europeus, né, estados americanos, têm tomado as mesmas medidas ou medidas muito mais drásticas nessa segunda onda da Covid, né, ou repique da primeira, como vocês queiram. Mas, enfim, na Europa isso é muito claro. A Alemanha, por exemplo, né, que, ao que me consta, é um país capitalista, Angela Merkel é de direita, mas ela proibiu o funcionamento do comércio agora, às vésperas do Natal, até o dia 10 de janeiro, bares e restaurantes fechados. É lógico que o governo alemão vem com um pacotaço econômico, que é outra perna, né, que a gente discutiu na semana passada com Paulo Solmuth, vem com um pacotaço econômico de ajuda aos setores, né? São mais de 11 bilhões de euros e ali 90 para cobrir 90% dos custos desses estabelecimentos comerciais. Mas certamente eles terão perdas, só que no julgamento dela, que se reuniu com os estados alemães, né, todos chegaram a um acordo, com uma coordenação nacional forte, de que seria mais indicado agora, porque eles estão atingindo um recorde, mais mortes do que na primeira onda. O Constantino quer falar, Consta, e passo para você com aquela velha questão, né? Frequência determina normalidade ou determina o mais indicado? Não. Não, pois é, né? E assim, isso não é um bom argumento, porque o mundo todo pode errar junto. Agora, em primeiro lugar, não é o mundo todo, né? A gente pode pegar exemplos e pensar o que interessa para a nossa narrativa, ou podemos também reconhecer que outros países não fizeram medidas tão drásticas e não apresentaram resultados piores. Então, o fato de todo mundo errar junto, ou muitos errarem juntos, não é um argumento, né? Eu acho que essa pandemia tem de novidade o fato da era das redes sociais. Isso tudo colocou uma certa pressão e tem vários países ignorando as leis, as liberdades, né? A Alemanha já nos deu nacionalsocialismo também, não é? A Merkel é um ícone do globalismo hoje em dia. Macron, a Europa está decadente, está mergulhando ali numa crise braba. Não é à toa que os ingleses votaram pelo Brexit para sair da União Europeia. Então, assim, eu olho esses exemplos não como exemplos a serem seguidos. Eu acho que os resultados não foram satisfatórios. Acho que está tendo revolta na população, que está lutando pelas suas liberdades básicas ocidentais, que estão ameaçadas, e o mundo todo ameaça virar uma espécie de província chinesa. É disso que se trata. Quando a gente fala de globalismo, é exatamente isso. Vi diretrizes impostas de cima para baixo, de entidades como a OMS, que virou um puxadinho da ditadura chinesa, né? E tem no comando lá um revolucionário marxista acusado de tudo que for coisa imaginável na Etiópia, que é o seu país de origem, e nós estamos acatando. O mundo está fazendo, vamos todos abandonar a nossa Constituição. Não. Daqui a pouquinho o doutor Paulo comenta isso, porque nos venderam todas essas restrições como precisamos de um tempo para que o sistema de saúde se prepare, porque se todos se infectarem ao mesmo tempo, e agora nos vendem como cura, como se esse lockdown fosse a cura, a vacina, e não é bem assim. Daqui a pouquinho o doutor Paulo fala, agora eu tenho um recado para você. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes que vale R$198 mil. É muito dinheiro. Mas para você entender melhor, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Olá! E aí, Lacombe, beleza? E você aí também, como é que vocês estão? Tá em casa aí, tranquilão, tranquilona? Não tem dinheiro pra viajar nesse fim de ano? Me conta uma coisa, pra onde você iria, hein? Então se prepara, porque a gente vai te ajudar a relaxar, gastando só algumas moedinhas, é ou não é, Carla? Opa, Maurício, é isso mesmo, gente. Tudo que você precisa fazer é só assinar o Rede TV Plus por menos de 75 centavos por dia e garantir aqui a sua participação nos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinou? Já assinou? Então todos os sábados, durante o Mega Senha, você pode levar uma viagem, gente, no valor de R$8 mil para aproveitar aquele descanso merecido. É delícia, hein? Ah, que maravilha, hein, Maurício? Quem assina também pode levar para casa um HB20 0 km sem nem levantar do sofá, viu? E o sorteio desse carrão acontece todo domingo no programa Encrenca. E para colocar mais conforto no seu home office, que tal um notebook? Super moderno, legal, né? Você pode levar um desse no programa da Sônia segunda-feira. Se não ganhou, meu amigo, minha amiga, fica tranquilo. Sabe por quê? No Alerta Nacional a gente também sorteia um desses. E o sorteio acontece de terça a sexta-feira. E falando nisso, vamos dar uma olhadinha aí e quem já se deu muito bem.
Eu ganhei uma HB20 no sorteio da Rede TV Plus e agradeço a eles a oportunidade de ter participado. Parabéns, que beleza, hein? Tem prêmio especial de Natal e na virada, hein? Olha, gente, no dia 24 de dezembro tem o sorteio dessa BMW 0 km e na virada, dia 31, você também pode levar uma viagem no valor de R$15 mil para curtir e se divertir aí com toda a sua família. Imperdível! E ao final da promoção você ainda pode estacionar, meu Deus do céu, ó, uma Mercedes C180. Olha que coisa linda! Custa quase R$200 mil. Pode estar na sua garagem. Vai perder essa, meu? Ah, claro que não, viu? Assine agora. Vai lá, assina o Rede TV Plus e deixa a sorte entrar na sua casa. Beijo, Lacombe. Valeu! 12h40, horário de Brasília. Eu passo a pergunta agora para o Dr. Paulo sobre lockdown, confinamento, quarentena. Quais são os resultados disso tudo, para o bem e para o mal? Vamos lá, Lacombe, só tocando um pouco, complementando um pouquinho o que o Constantino falou, em relação à afirmação da Amanda, da Alemanha, só para ficar na Europa, nós temos um exemplo de um país que foi na direção contrária. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, ampliou o horário de atendimento e funcionamento do comércio local e não experimentou nenhum novo aumento nos casos, tá? E além disso tudo, eu gostaria de considerar que talvez as medidas na Europa, Amanda, elas tenham que ser mesmo mais rígidas, porque a composição da população lá é diferente, eles são muito mais idosos do que nós aqui, então a participação dos grupos de risco dentro do país é muito maior do que aqui temos no Brasil. E além disso, a estação que eles estão vivendo lá, que é o inverno, propicia a propagação de doenças respiratórias. Então, acho que esses dois fatores ajudam a explicar um pouquinho por que lá a gente está sendo mais rígido. Mas o Reino Unido adota medidas de restrição. Inclusive, está em discussão novamente fechamento de bares e restaurantes. Só para deixar claro, mas eles o comércio fizeram, lá, né, por na exemplo, primeira está onda, funcionando 24 horas por dia. Mas é aquela história. Se a gente for olhar ali, mortes por milhão, fizéssemos uma lista dos países com menos mortes por milhão para mais mortes por milhão, e tipo de lockdown, ou nenhum, ou rígido, ou médio, ou fraco, né, a gente não teria, em primeiro e com menos mortes por milhão, os países que fizeram um lockdown mais pesado. Isso não existe. A Argentina deveria estar melhor do que a gente. Sim, fora todos os malefícios que são gerados, as mortes que são provocadas por tudo. Não, eu fico meio cansado de repetir, mas são 115 milhões este ano de pessoas no mundo inteiro atiradas à miséria, à extrema miséria, à pobreza, à fome. Eu acho que isso é muito preocupante, mas acho que foi cada vez mais claro que é multifatorial, né? Sim, acho que são várias. Você não pode botar tudo na conta de uma medida ou de outra. Mas é o que a gente né? faz. Quando a gente tem uma situação complexa, com várias variáveis, o que a gente procura fazer? Equilíbrio. Isolar essas variáveis, ok? Então vamos isolar as variáveis com dados que eu acabei de receber. Veja só, esses são dados publicados ontem, dia 13 de dezembro, às 16h30, pelo governo do Paraná. Então, o Paraná é um estado que está sob toque de recolher, não é isso? Em algumas cidades, sim. Veja bem, eu tenho aqui, olha só, coeficiente de mortalidade. Vamos pegar uma cidade aqui, por exemplo, Foz do Iguaçu. 71,7 óbitos normalizado para cada 100 mil habitantes. A última cidade nesse índice de óbitos por 100 mil habitantes é uma cidadezinha que se chama União da Vitória. 15,2, então de 71,7 para 15,2. É o mesmo estado, a composição etária praticamente a mesma, pessoas com o mesmo background genético. O que muda? Muda que a União da Vitória adota um negócio que se chama tratamento precoce. E Foz do Iguaçu não. Eu vi até uma sessão no Senado americano, o Dr. Corey, se não me engano o nome dele, com o uso da ivermectina como profilaxia. Então, deixa eu te dar esse 400 dado. médicos tomaram, não tiveram nada. Então, deixa eu te dar. Não tomaram 207. Deixa eu te dar esse dado. Há estudos padrão ouro. Eu já te respondo na sequência. Deixa eu responder primeiro o Lacombe. Vamos lá. Usa a ivermectina preventiva, União da Vitória. Mais uma vez. Número de casos, 1.218. Também não são números absolutos, já são números normalizados. Foz do Iguaçu, que não usa, número de casos, 5.579. Para não dizer que a gente está só nessa referência aí do Senado
do médico que deu essa audiência lá no Senado norte-americano. Eu acho que a gente devia estar discutindo vacina e não ivermectina. Não, peraí. Não, a gente também discute a vacina. Peraí, eu vou chegar lá. É a arma mais poderosa contra a doença até hoje. O senhor acha que é o Mas é curioso isso, hein? certeza que não é. curioso. Mas é que a vacina só existe para o ministro Ricardo Só indaga os Lewandowski. medicamentos, Constantino. Só o ministro A vacina ninguém indaga. Ela é real. Não. Ela existe. Vamos Nos Estados organizar? Unidos, no Reino Unido. Mas que vacina? Peraí, vamos lá. Mas não tem ainda. Não, no Reino Unido. Não, então vamos lá. Vamos organizar. Doutor Paulo, depois Constantino. Vamos lá. Mano, então me diga uma coisa. Olha só, você tinha acabado de me pedir os estudos para ivermectina, certo? Sim, eu te dou um aqueles. site que se chama c19study.com, que tem mais de 190 estudos mostrando a redução de contágio de 86%. Não é 2%. 86%. Doutor, eu acho maravilhoso se Mas for você vai verdade. deixar eu falar? Peraí. Sim, pode Então vamos lá. terminar. Vacinas. Me aponte algum lugar que tenha essa magnitude de estudos. Tem algum? Eu acho que a história recente do planeta nos mostra que a vacina é a arma mais poderosa As na prevenção. vacinas todas feitas dentro dos prazos que Eu são sou a Porque necessários. você nem sequer fica doente, você Amanda, eu sou a impede a pessoa mais contaminação. pró-vacina que Não, tem. todos somos, Todos, exceto uma vacina inclusive, feita às pressas. Inclusive, Mas fiz é que às uma- vezes não parece. Não, Parece que a gente senhora. está torcendo Não, contra. A vacina testada, a Veja vacina bem, que tem eu eficácia. não A torço. vacina... Mas é essa que está sendo implementada, senhora. da Pfizer. Mas, só. assim, rapidamente, antes de passar É para o que o Constantino. FDA diz, né? A minha dúvida você questiona tantos medicamentos, alguns sendo usados há 70, 80 anos, mas as vacinas feitas às pressas, a gente Mas é que pode elas são tomar, que usadas não tem problema. para outra finalidade, Lacombe, porque E essas vacinas nunca foram usadas, tem com RNA, nunca foi tentado Amanda, esse método. Veja só, a medicina A gente tem agência de preventiva. vigilâncias Veja muito bem, sérias e estamos competentes. falando no total de medicina preventiva, que é evitar que o indivíduo fique doente. Isso pode ser feito por intermédio de vacinas, e isso pode ser feito por intermédio de medicações preventivas ou profiláticas, como no caso da ivermectina, é comprovadamente. Tanto é que ela faz parte da profilaxia, tanto pré-exposição quanto pós-exposição, de diversos serviços de saúde de primeira linha nos Estados Unidos. Eu posso te mandar as referências em relação a isso. Número 1. Número 2, eu acredito na vacina? Acredito. Não na vacina específica do corona, ou da dengue, ou da febre amarela. Como um todo, como uma filosofia de tratamento, ok? Agora, elas precisam ter um mínimo de eficácia e segurança comprovada. Doutor, eu só você me questiono diz isso. que elas têm eficácia comprovada? Eu não digo Cadê nada, os FDA? dados que não foram entregues ainda? Doutor, antes de passar para o Constantino, da o Constantino está Pfizer e pedindo a da palavra. AstraZeneca. Todos os laboratórios dizem que vão fazer estudos de pelo menos um ano sobre todas as pessoas que estão recebendo um ano. Doutor, sabe E o que todos é? eles pediram, não, nós queremos ser eximidos de qualquer tipo de problema que porventura venha a surgir. Constantino. É isso, não, acho que vocês já resumiram bem, né? Eu achei curioso que a Amanda cobrou ali na hora estudos comprovando a eficácia da ivermectina, que é um remédio que é um vermífugo, né? Não é nada demais. Aliás, evidências anedóticas, mas um casal vizinho meu da quarta idade, os dois contraíram Covid, tomaram de forma preventiva, em 48 horas estavam ótimos, os filhos são médicos e a filha, que é médica, tem a ver com a descoberta do uso da ivermectina no tratamento do Covid. E ao mesmo tempo que cobra essa eficácia de um remédio conhecido, sem sintomas, na hora da vacina adota uma postura, né, de crente, de crédulo. Quer dizer, vacina. E, Amanda, cuidado, porque é um espantalho, né? Não, parece que vocês são contra a vacina. Isso é um abstrato, um espantalho, né? Veja, a vacina, em geral, é uma coisa útil, é uma coisa ótima. Varíola, sarampo. Agora, a gripe, todo ano, continua matando milhares de pessoas. Todo ano, a gripe mata milhares de pessoas pelo mundo todo. Então, a espera de Godot, assim, essa coisa, vai vir a vacina da Pfizer ou a chinesa, pior ainda, né, e vai resolver o problema. Isso, me desculpa, parece muito mais um wishful thinking, um desejo, do que uma postura... Não é verdade, não é panaceia, não. Você tem razão. Não. A vacina não acho que seja panaceia. Eu só confio nas agências regulatórias, como o FDA nos Estados Unidos, que tem um corpo técnico robusto e competente e avalizou e aprovou, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. A própria Sociedade Brasileira de Infectologia publicou um documento semana passada dizendo que o tratamento precoce não funciona e nomeou lá todos esses remédios, ivermectina, hidroxicloroquina. Eu só estou colocando aqui
os instrumentos que a ciência vai nos dando, vai nos colocando. Como eu disse, eu acho que tem que ser uma abordagem multifatorial. Por exemplo, a vacina não vai fazer com que a gente abandone o uso de máscara, ou lave as mãos, ou adote algum distanciamento, porque até vacinar toda a população, e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho sério aqui, enquanto jornalistas, ter muito cuidado com a informação que a gente produz e a gente divulga, porque a gente viu pelas pesquisas, tanto aí nos Estados Unidos como no Brasil, que a confiança na vacina vem caindo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa informação, porque até para a vacina funcionar, 70% da população precisa se imunizar. E não sou eu que estou dizendo. Isso está no Programa Nacional de Imunização, no plano de vacinação que o governo apresentou ao STF. A gente tem que ter muito cuidado na questão de vacinar toda a população. Não é todo mundo que pode vacinar, nem Nós temos que ter muito cuidado, Lacombe. Um ponto antes que eu jogo para o doutor Paulo depois, mas nós temos que ter muito cuidado com quem fala em nome da ciência, porque isso é muito perigoso, é viver numa tecnocracia autoritária no mundo. A Amanda parece acreditar muito no FDA, tudo bem, mas e a Anvisa? De repente a Anvisa é politizada e não pode mais. Acredito também, acredito. Porque o governador João Dória já está desconfiando. Então, assim, parece que tem que ser um certo resultado que vem ao encontro de uma narrativa, senão não é ciência. E acho que o mais perto da ciência que nós temos na mesa hoje não é a Amanda, não é o Rodrigo Constantino, é o doutor Paulo. Então, nós temos que ter cuidado com essa escolha das autoridades, porque isso é um caminho de uma ditadura dos tecnocratas, né? Doutor Paulo, o senhor pode falar daqui a pouquinho, a gente tem que se despedir do Somuth, né? Exatamente, vamos fazer o Paulo Somuth tem aqui uma questão para você, aliás... Embarcamos aqui na questão médica, vacina. Questão médica e também a gente tem que tomar muito cuidado também com o mensageiro nessa hora, né? Porque tem jornal aí, por exemplo, chamando o presidente de genocida, assassino. O negócio foi feio nesse final de semana, mas, Paulo Somuth, a minha pergunta para você é a seguinte, o setor que você representa talvez tenha sido um dos mais afetados por conta das medidas de isolamento impostas em várias regiões do país, seja aí em Minas Gerais, onde você está, seja principalmente aqui no estado de São Paulo. E muitos empresários, proprietários de estabelecimento, apostavam no Natal e no Réveillon, guardadas todas as devidas recomendações, e ninguém aqui está querendo descumprir nenhuma regra, para, evidentemente, tentar recuperar um pouco do faturamento, né? Como é que vocês já lidam aí? Qual é a ginástica orçamentária que é possível calcular? O tamanho da perda, do rombo que esse Natal às avessas vai gerar para o teu setor? Bacana. Silvio, só entrar um pouquinho na polêmica aí da Amanda. Primeiro dizer, Amanda, que na Alemanha o setor de bares e restaurantes, quando quiseram fechar só bares e restaurantes, foi proibido pelo Congresso. Então, lá há medidas validadas no Congresso e elas são multissetorial, não são fruto do entendimento de A ou de B. O nosso momento também é muito diferente, depois o doutor Paulo pode falar um pouquinho mais. A imunidade de rebanho na Europa, especialmente na Alemanha, é estimada de 4% a 6%. Aqui nós tivemos todas as medidas foram feitas, nós estamos falando acima de 25%. Isso tudo, ouro, classe ouro aqui, não foi exigido, por exemplo, para suprimir álcool em uma cidade, em outras permitirem, usar calçadas umas e outras não permitirem. Silvio, a guerra está dura, nós não temos dinheiro para pagar o 13º, nós precisamos humanizar essa discussão em torno de bares e restaurantes. A questão é muito importante entender que por trás de um estabelecimento fechado, você inibe uma família de receber dinheiro, um empresário de continuar a existir, um sacoleiro, ao invés de que não pode entregar, quem lava o carro ali na porta. Então, se a gente não humanizar e não entender um pouco mais sobre a dinâmica e a cadeia produtiva do setor que mais emprega no Brasil, vai ser um caos. E é para ele que nós estamos indo, infelizmente, por um conjunto de insensatez que não tem estudos classe ouro, viu, Amanda, para sustentar. Feliz Natal a todos, se não tiver mais tempo ainda hoje. Um abraço. Somuth, obrigado pela participação mais uma vez. Feliz Natal, tudo de bom. Que o ano que vem seja muito melhor. Infelizmente, não vai dar tempo para quase nada, né? A gente vai fazer um novo programa sobre o assunto, porque o assunto rende muito. Então, agradeço muito ao Dr. Paulo Porto por estar aqui com a gente. Dr. Erival Oliveira, muitíssimo obrigado. Rodrigo Constantino, lá nos Estados Unidos, acompanhando sempre a gente aqui. Obrigado, Consta. Até a próxima. Amanda, Silvio. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã, horário de Brasília. Até lá.